canal do professor Thiago Lira. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, aciona o sininho para você receber todos os vídeos de dicas de língua portuguesa para concurso público e agora focado no Instituto AOCP, que vai fazer a prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Galera, já são 7 vídeos para a OCP focado na Polícia Civil, tá? Vídeo de teoria, de questões, análise de provas, tendência do Instituto AOCP, basta pesquisar aí todos os vídeos. E hoje, parte 8, na minha opinião, um dos principais vídeos, pensando no Instituto AOCP, que eu vou falar das 10 classes gramaticais. O Instituto AOCP é uma banca que cobra muito as classes gramaticais. Professor, todas as bancas não cobram? Cobram, mas no Instituto AOCP, praticamente toda a prova, você tem uma questão de classe gramatical. Quando eu falo questão de classe gramatical, não é uma questão de conjunção, de verbo, de pronome separado, não. Não é isso, porque conjunção sempre cai, por exemplo, pronome sempre cai. Mas uma questão para você perceber se a análise gramatical de cada classe gramatical da frase, do período, está correto. Tudo bem? Então vem comigo porque é muito importante. Galera, olha só, a gramática ela tem uma divisão importante, tá? Das suas divisões, 2 chamam a atenção. Uma é a morfologia e a outra é a sintaxe. Dentro da morfologia, morfo quer dizer forma, dentro da morfologia nós temos o estudo das classes gramaticais. São 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Uma palavra, quando ela surge numa língua, tá bom? A grosso modo, ela vai ser alocada dentro de uma gavetinha de cada classe gramatical, tá bom? São 10 classes gramaticais. Por exemplo, vamos começar com a primeira, substantivo, tá bom? Uma visão geral. Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, animados ou inanimados. Então, casa, gato, pessoa, professor, são substantivos. Ah, professor, isso é fácil. Beleza, vamos pensar em algumas coisas de prova. Olha, o substantivo, ele sempre vai ser núcleo de alguma coisa, tá, pessoal? Ou ele vai ser núcleo do sujeito, ou ele vai ser núcleo de um sintagma, de um objeto. Ele sempre vai ser núcleo. Flutuando em volta desse substantivo, tá bom? Você tem, por exemplo, o artigo, que é uma outra classe gramatical, tá? Então, o artigo que pode ser definido ou indefinido, artigo definido, o a, os, as, artigo indefinido, uma, uns, umas. Esses artigos vão circunscrever, vamos dizer assim, está em volta do substantivo, tá bom? Tá? Então, os artigos vão estar em volta. E aí, galera, por isso que os artigos, eles são, lá na sintaxe, o que nós chamamos de adjunta adnominal, porque ele está junto do nome, tá, pessoal? Então, o substantivo, ele é núcleo. Beleza, artigo em volta do substantivo. Substantivo, núcleo. E adjetivo? Ad quer dizer em direção de, adjetivo é a classe gramatical que vai modificar, tá? Transformar o substantivo, dar esse atributo para o substantivo, tá? Então, o adjetivo vai qualificar esse substantivo. E daí entra uma clássica divisão aí, que é entre o que é o adjetivo e o que é o advérbio, que a OCP gosta também. Vamos lá? Advérbio, o nome já diz, normalmente ele vai modificar o verbo. Advérbio normalmente vai estar modificando o verbo. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá. Eu canto bem. A palavra bem é um advérbio de modo porque está modificando o verbo cantar. Eu canto bem. Tudo bem? Agora, a casa bonita, bonita é um adjetivo porque está modificando a palavra casa. E o a de a casa bonita é um artigo definido porque está o quê? Em volta ali do substantivo. Tudo bem? Mas não acabou. O advérbio, ele também pode modificar adjetivo ou um outro advérbio. Isso é importante. Tudo bem, pessoal? Então, olha aquela oração. Ele canta bem. Bem é advérbio de modo. Não é assim? Agora, se eu falo ele canta muito bem, muito está modificando bem. Logo, muito virou o quê? Muito virou um advérbio de intensidade porque está modificando, tá, o advérbio bem. Tudo bem? Muito está modificando o advérbio de modo. Ele canta muito bem, bem, advérbio de modo, e muito, um advérbio de intensidade.
tá bom? Agora, ele é muito feliz. Quando eu falo ele é muito feliz, feliz é um adjetivo. Feliz é um adjetivo que está modificando ele, que é um pronome com valor de substantivo, tá bom? Logo, quando eu falo muito feliz, repare que muito está modificando o adjetivo feliz. Quem modifica adjetivo também é advérbio. Então, galera, advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. E adjetivo modifica o substantivo. Tudo bem, pessoal? Tá? Voltando então, eu tenho o substantivo, tenho o artigo, tenho o adjetivo, tenho o advérbio. Eu tenho duas classes gramaticais que são classicamente elementos de coesão, tá? O que é coesão? De união, que é a preposição e a conjunção. A preposição e a conjunção são classes gramaticais que normalmente vão unir orações ou palavras, tá, pessoal? Então, a casa de Pedro, de é uma preposição que dá uma ideia de posse, tá? Unindo casa a Pedro, tudo bem? Ele estuda e trabalha, e é uma conjunção aditiva, porque está unindo duas orações. Ele estuda e trabalha, uma em torno do verbo estudar, outra em torno do verbo trabalhar. Tudo bem, pessoal? Então, preposição e conjunção, classes gramaticais que são elementos de coesão textual, tá? Aqui no canal eu tenho aula de conjunção completa, aula de pronome, aula de verbo, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, vimos então substantivo, artigo, adjetivo, advérbio e as duas classes de ligação, preposição, tá? E a conjunção. Tudo bem, pessoal? Eu ainda tenho o numeral dá uma ideia de quantidade, pode ser numeral cardinal, 1, 2, 3, fracionário, por ali vai. O numeral, ele pode assessorar um substantivo também. Então, ó, comprei 2 casas. 2 está modificando a palavra casa. Sempre quando uma classe modifica o substantivo, ela tem uma força de adjetivo, ela tem uma função de adjetivo. Mas, professor, 2 é numeral? É numeral, mas ele é chamado de numeral adjetivo porque ele está acompanhando o substantivo casa. Tudo bem, pessoal? Tá? Então isso é muito importante. O numeral, ele pode estar modificando o substantivo, tá? Comprei 2, 3, 4, 5 casas, tá bom? E aí eu estou modificando o substantivo casas. Mais uma vez, o substantivo ali funcionando como núcleo, tá, pessoal? Mais uma, pronome. Pronome, pessoal, importantíssima para a prova. Aqui no canal tem muitas aulas de pronome, mas a grosso modo, o pronome ou ele substitui ou ele acompanha o nome. Se ele substitui o nome, ele é chamado de pronome substantivo. Então, por exemplo, nós fomos ao cinema. Nós, pronome pessoal do caso reto, que funciona ali como sujeito da oração, nós fomos ao cinema. Esse nós substitui todos os nomes que fazem parte da primeira pessoa do plural. Eu, fulano, fulana, fulano. Ao invés de falar os nomes, eu falo nós. Então, o que aconteceu ali? É um pronome porque ele está em função de um nome, ele substitui, um nome. Por isso que é chamado de pronome substantivo. Professor, não é pronome pessoal do caso reto? Sim, é um pronome substantivo, com força de substantivo, porque ele substitui os nomes. Nós fomos ao cinema, essa é a frase, tá? Então, ele substitui os nomes, por isso é um pronome substantivo, claro, classificado como pessoal do caso reto, tudo bem? Mas o pronome também pode acompanhar o substantivo, e aí você tem que lembrar lá do início do nosso vídeo. Quem acompanha o substantivo? Adjetivo. Então eu vou ter um pronome com força de adjetivo. Exemplo, minha casa. Quando eu falo minha casa, minha é um pronome possessivo, que você com certeza sabe disso, mas ele está acompanhando o substantivo casa, tudo bem? Se está acompanhando o substantivo casa, é um pronome adjetivo, tá bom? Porque tem essa força de adjetivo, mas com valor de posse por isso é um pronome possessivo, tá, pessoal? E aí, pessoal, temos também, claro, o verbo, né? Assim como lá no início nós começamos o vídeo, o substantivo é núcleo, ele é o centro nervoso de um sintagma, de um fragmento textual, por isso eu tenho
classes que vão estar lá andando em volta desse substantivo, como o artigo, como o adjetivo, como o numeral, como o pronome, que nós vimos. Aliás, sempre que eu tenho, não vou falar sempre, mas normalmente quando eu tenho um substantivo e essas classes andando em volta de um substantivo, eles são lá na sintaxe adjuntos adnominais, estão junto do nome. Então, a minha bela casa. Qual é o núcleo? Casa, substantivo. A, artigo, adjunto adnominal. Minha, pronome possessivo, mas com função adjetiva, porque está ligado ao substantivo, adjunto adnominal. Bela, lembra? A minha bela casa. Bela, adjetivo. Então, é um adjetivo, porque está modificando o substantivo, e lá a sintaxe é chamado de adjunto junto do nome adjunto adnominal. Tá? Assim como o substantivo é núcleo, o advérbio, o verbo, ele também será núcleo, tá bom? Com exceção do famoso verbo de ligação. Verbo é uma classe gramatical, a grosso modo, que ou estabelece uma ação, cantar, vender, partir, ou estabelece um estado do ser, que é o que a gente chama de verbo de ligação, tá bom? Que é o estado do ser, estar, permanecer, continuar, ou pode representar um fenômeno da natureza, chover, nevar e por ali vai, tá? Então o verbo, ele representa, normalmente é uma ação, tá? E o estado vai ser quando ele for um verbo de ligação. Então quando eu falo eu comprei um carro, comprar é um verbo, beleza? Agora, eu sou feliz, verbo ser, um verbo de ligação. E aí você tem a relação do verbo com o advérbio, tudo bem? Então, ele canta bem, lembra? Bem, modificando o verbo cantar. Eu sei que o vídeo tá longo, o vídeo é para você saborear essas classes gramaticais, pensando nos exemplos que eu tô dando, tudo bem? E, enfim, essa é a ideia, uma visão geral, Fica ligado que eu ainda vou falar quais são as principais classes para concurso. Para terminar, nós temos ainda uma classe gramatical que é a interjeição, tudo bem? A interjeição é uma classe gramatical que não tem uma função sintática ali na oração, só serve para exprimir um sentimento, uma emoção. Então quando eu falo, ai meu Deus, né? Cruz credo, ai meu Deus, é uma interjeição, tá? Com esse ponto de exclamação ali, não tem uma função de sujeito, de objeto, de nada. Beleza? Bem, quais são as classes gramaticais mais importantes para a OCP? Bom, primeiro você tem uma questão com todas as classes gramaticais, que pergunta, o termo sublinhado é o quê? Substantivo, artigo, pronome, preposição? Tá. E a segunda questão, focada em algumas classes gramaticais. Quais são? Conjunção, importantíssima, tá? Tem aula aqui no canal e eu em breve vou gravar uma aula para a OCP. Então as conjunções coordenativas, as subordinativas, causal, comparativa, concessiva e por ali vai. As coordenativas, aditiva, alternativa, adversativa, conjunção, pronome. Dentro de pronome, pronome relativo, importantíssimo, já tem aula aqui da OCP, tá? Pronome relativo, tá? Verbo, com certeza, tempo verbal, vozes verbais, tá? Dentro de pronome também, colocação pronominal, tá? Enfim, são as principais classes gramaticais aí. Essa diferença de adjetivo modificando o substantivo e o advérbio modificando o verbo. Verbo, advérbio ou um adjetivo. Pessoal, outra coisa importante. O adjetivo, ele é sempre variável. Ele vai se amoldar ao substantivo. Tudo bem? Então, por exemplo, a casa bonita, o apartamento bonito, casas bonitas, apartamentos bonitos. Repare que o adjetivo vai modificar feminino, masculino e para o singular e plural, a depender do substantivo. É o que nós chamamos de flexão nominal. Agora, o advérbio, lembra do advérbio? Cai muito. O advérbio pode ser de tempo, de modo, de lugar. Esse advérbio que modifica normalmente um verbo, mas pode modificar também um adjetivo ou um outro advérbio, importantíssimo, ele é invariável, ele não vai variar, tá bom? Então, por exemplo, as meninas estão, o quê? Meio tristes. Não é meia triste, não. Meio, porque é um advérbio. Por que é advérbio? Porque modifica a palavra triste. Triste é adjetivo, que modificou o substantivo meninas. Então, simples.
Então, meio é um advérbio porque modifica um adjetivo. Quem modifica o adjetivo é o advérbio, tá bom? E o advérbio, lá nas funções sintáticas, tem um nome de quê? De adjunto adverbial. Tudo bem? Vamos olhar uma questão da OCP muito interessante. Vamos direto para o gabarito dela. É uma questão da Prefeitura de Pinhais, do Paraná, 2017, para agente comunitário de saúde. Ele pergunta qual a alternativa que se encontra destacado, né? Em que se encontra destacado os termos que funcionam respectivamente como artigo, verbo e advérbio, tá? Artigo, verbo e advérbio. A frase é, eu vou colocar a frase aqui na aula, já deve estar aparecendo para você. Diz que o fato de existir atualmente uma legislação, uma modificando o substantivo legislação, tá? Então é artigo indefinido, tá? De proteção aos direitos da pessoa idosa é verbo de ligação, tá batendo com o que a questão pede, a questão que é uma alternativa que tem artigo, verbo e advérbio, tá sublinhado um benefício importante que há hoje, advérbio de tempo, hoje um respeito um pouco maior da sociedade. Então nós temos 3 classes gramaticais sublinhadas ali. Uma, artigo, verbo de ligação e hoje um advérbio de tempo, questão aí da Prefeitura de Pinhais. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que foi o vídeo mais longo do Instituto OCP. Por exemplo, você tem uma outra questão, pesquisem lá, da Prodeb, que vai falar sobre isso também, do Instituto OCP, uma questão de 2018, que vai perguntar que o termo sublinhado, ele é o quê? Ele é advérbio, ele é adjetivo, ele é pronome, né? O gabarito é o quê? Advérbio, letra D, lá uma questão da OCP. Enfim, outra questão também, 2018, para médico do Instituto de Saúde do Distrito Federal, também vai perguntar, o termo destacado é o quê? Advérbio, ou seja, tem zilhões de questões da OCP perguntando qual é a função ali, a classe gramatical. Uma questão de 2019, Polícia Civil do Espírito Santo. Uma questão 19 diz assim, uma autobiografia revisionista. O termo revisionista é o quê? Gabarito, é um adjetivo, né? É um adjetivo porque está modificando o substantivo autobiografia. Tá? Enfim, várias questões eu pesquisei aí de classe gramatical. Pessoal, se você assistiu esse vídeo até o fim, curta esse vídeo para que eu possa colocar mais e mais dicas para vocês. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos e um grande abraço!